Canal 26, o canal da gente. Agora nós vamos estar lendo um texto que fala sobre a segunda chave para você alcançar suas vitórias, que é o jejum. Aí você pode estar me perguntando assim, por que jejum? O que é o jejum? O jejum é você se abster de algum alimento, ou totalmente, pessoas que vão ficar assim sem se alimentar durante 24 horas, ou de um horário, vamos dar um exemplo, de meia-noite até o meio-dia, ou vão estar se abstendo de algum alimento parcialmente, quer dizer, vai dizer assim, eu não vou, por tantos dias eu vou deixar de me alimentar de determinada coisa que eu gosto muito. E tem pessoas que fazem jejum de coisas que elas gostam muito, como, por exemplo, deixam de ver televisão por algum tempo, outras deixam de mexer na internet, no Facebook, outras deixam de comer uma sobremesa por muitos dias, porque aquilo é algo que ela não consegue ficar sem, outras deixam de tomar o café, outros deixam de jantar, algumas pessoas passam alguns dias sem tomar, vamos dizer, vou ficar tantos dias sem tomar o café da manhã, ou então eu vou ficar tantos dias sem o almoço, ou sem a janta, ou então vou ficar uns 3 dias sem comer comida e beber água, vou só ficar bebendo um pouquinho de água. Então, assim, o jejum, ele é uma forma de nós estarmos contritos diante de Deus e mostrarmos para Ele que nós queremos algo que só Ele pode fazer, e nós nos colocamos com essa arma, porque o jejum, ele tem um poder de trazer grandes respostas para nossas vidas. E essa arma, junto com a oração, que foi a chave do programa anterior, e a segunda chave é o jejum, eu estou te dando estratégias de Deus para você ter grandes conquistas, porque é uma palavra na Bíblia que diz que o Senhor falou a Josué assim, olha Josué, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no vosso meio. E santificar é você se separar. Você se separar para quê? Para a oração e para o jejum. Então, eu vou dar exemplo na palavra de Deus de pessoas que jejuaram e alcançaram vitórias de Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Esté 4, do versículo 12, 13 e 14, que quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esté,
mandou-lhe dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada, nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para este momento, para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Então Esté mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esté. Olha só, amados, isso aqui trata-se do relato da história do povo judeu. Esté, né, como todos nós sabemos, ela era uma órfã que foi escolhida para ser rainha. E ela vai, né, se torna rainha, só que ela se torna rainha de um povo que não era um povo judeu. E um belo dia, um homem lá, porque não foi venerado, não foi honrado da forma que ele queria, ele colocou no coração de chegar para o rei e fazer um decreto de que ele queria exterminar os judeus. E Mardoqueu, né, parente de Esté, sabendo daquela situação, foi até Esté e falou assim: olha, Esté, estão querendo destruir o nosso povo. E você não está sendo feita rainha por acaso. Você pode fazer alguma coisa para ajudar com que o seu povo não morra. Porque ele falou ainda assim: olha, Esté, se você não fizer alguma coisa pelo seu povo, Deus levanta outro. Mas só que o que vai acontecer? Você e a sua família, a família do seu pai, vão morrer. Então, o que Esté fez? Esté, como conhecia a palavra de Deus, ela resolve ter uma atitude. E qual foi a atitude? Para eles terem, o povo judeu ter a vitória de não morrerem. Esté falou assim: olha, fale com todos os judeus, né, de Susã, para que jejuem por 3 dias, deixem de comer e beber água, por 3 dias e 3 noites. Porque vocês vão estar me ajudando a ter a chave certa para eu ir até o rei. Por quê? Ela ir até o rei, a lei não permitia se ela não fosse chamada. E ela teria que se apresentar ao rei num dia que ela não tinha sido chamada. Ela ia ter que fazer uma petição ao rei. E aí o que Esté faz? Esté pega e pede o povo dela para jejuar e orar. Olha como que ela fez a estratégia. Que ela falou assim: depois de 3 dias que nós jejuarmos e orarmos, eu vou à presença do rei. E o que eu acho interessante, que isso fez o jejum e a oração, né, que foi a chave que eu falei do programa anterior, e essa é a segunda chave. O que aconteceu? Esté foi, depois do jejum e da oração, ela pegou e foi diante do rei. E ela corria um risco de morte. Por quê? Porque toda pessoa que se apresentasse diante do rei sem ser chamada poderia morrer. Mas como eles se prepararam antes e buscaram as armas espirituais e buscaram as chaves de Deus para as portas serem abertas, o que aconteceu? Na hora que Esté chega diante do rei, ela já tinha preparado e a chave já estava na mão dela, porque ela já tinha tomado posse da chave do jejum. Ela vai diante do rei. Quando o rei vê Esté, ele estende o cetro e diz para ela se aproximar e fazer a petição que ela queria. E ela chegou com o rei e falou: olha, estão querendo exterminar o meu povo e eu queria que você nos desse a liberdade de nos defender. E eu quero dizer que o rei atendeu a petição de Esté,
O rei ouviu o que Esté tinha para dizer e o cetro de justiça foi ali estendido para Esté. E o que Deus está falando conosco no programa Vida na Palavra do dia de hoje? Dizendo para você que se você buscar jejuar, ter contrição diante de Deus, abdicar de coisas que você gosta muito, fazer um jejum igual o povo judeu fez, e diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, Deus, vai estender o cetro, vai ouvir a sua petição e vai te responder de forma gloriosa, como ele fez com Esté. Isso só não é impossível para aquele que crê. Se você crê que eu estou falando uma palavra profética para a sua vida e você pedir a Deus, Senhor, eu vou fazer um jejum, porque a minha situação está muito difícil e apertada. E eu vou me colocar diante do Senhor tantos dias, em propósito, e eu sei que o Senhor vai estender o cetro para mim. Eu quero te ensinar que Deus resolveu, se agradou em estender o cetro para você. Mas faça a tua parte. Jejue, busque essa chave que Deus já te entregou nas suas mãos, que a porta vai abrir porque Ele é fiel. E eu, como eu gosto de deixar vários exemplos da palavra de Deus, o que acontece? Diz a Bíblia que esse povo foi todo livre da morte por causa do jejum que eles fizeram. Você às vezes não quer ficar livre da morte, mas você tem algo muito grande para ser resolvido. E Deus está te dando estratégia. Então tome posse dessa chave e faça um jejum, que com certeza Deus vai abrir porta onde não tem porta para a sua vida. E aí, em Mateus 17, 18 e 20, fala da cura de um menino endemoniado, que fala assim: respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino, diz Jesus falando. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-los? E ele respondeu, Jesus respondeu aos discípulos: porque a fé de vocês, que vocês têm, é pequena. Eu lhes asseguro que se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. E o versículo 21. Mas esta espécie só sai pela oração e jejum. O que eu estou falando aqui, meus queridos? Mais uma situação de um problema gravíssimo. Os discípulos estavam caminhando com Jesus há muito tempo. E aí vem um menino cheio de problemas, cheio de opressão, de possessão, de enfermidade, com demônios, com coisas ruins. E os discípulos não conseguiam expulsar aqueles demônios daquele menino. Aí eles ficaram: meu Deus, como que não acontece nada aqui? Aí levaram aquele menino até Jesus. E Jesus disse o quê? Que eles teriam que ter fé. E aqueles demônios, aquela situação só seriam resolvidas com oração e jejum. Então eu queria te falar que para você resolver essa situação da sua vida, seja em qualquer área da sua vida, você precisa orar e jejuar. Porque a gente tem que falar daquilo que está escrito na palavra de Deus. A gente tem que ensinar aquilo que Jesus nos ensinou. E este menino, ele só conseguiu libertação quando houve o quê? Oração e jejum. Então, não sei qual é o tamanho do seu problema, mas Deus está dizendo para você que se você orar e jejuar, este problema vai ser resolvido, porque esta é a estratégia de Deus para a sua vida. E em Daniel 1, diz que de sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho.
Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá, que eram Daniel, Ananias, Misael, Mesaque, Azarias e Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar ímpio com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. E o versículo 15 diz que, passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Aí, o que eu quero falar para vocês? Que eu dei um exemplo primeiro da rainha Esther, uma mulher que tinha posição, poder, mas ela se colocou diante de Deus para orar e jejuar, e o seu povo ficou livre da morte. Falei depois de um exemplo de um menino que estava possesso, uma situação muito difícil. Os discípulos não tiveram experiência, levaram até Jesus, e Jesus deu a chave para eles. Orem, jejuem e tenham fé. Então, o que aconteceu? O menino foi liberto. O povo foi livre da morte, o menino foi liberto. E diz, que eu falei que nós temos jejum integral, de abster-se de todos os alimentos, e temos parcial. Diz a palavra aqui em Daniel, capítulo 1, que Daniel, um jovem que tinha conhecimento da palavra de Deus e temor de Deus, que Daniel resolve se abster das iguarias do rei, dos manjares, daquelas comidas maravilhosas, e ele decide, junto com seus amigos que vieram de Judá, a não comer aqueles manjares, mas eles decidiram se abster e comer alimentos e água. E aí o servo lá do rei falou, mas se vocês comerem só isso, vocês podem ficar fracos. E eles disseram assim, não, vocês vão ver que a gente não vai mudar nada, fazendo praticamente o que eles queriam dizer. Nós vamos jejuar parcialmente, nós vamos colocar essa comida, essa alimentação na nossa vida, e você vai ver que em nós vai ter a vitória. E passaram-se 10 dias, que eles se alimentavam de vegetais. O que aconteceu? E água, quando viram aqueles jovens, eles estavam com aparência maravilhosa. E o que eu vejo com esta palavra? Eles se anteciparam a se preparar para aquilo que viria na vida deles. O quê? Esses jovens, o rei resolve fazer uma estátua de ouro. E esses jovens resolvem, os amigos de Daniel resolvem não se prostrar diante desta imagem que foi feita do rei. E eles, por isso, eles são colocados na fornalha do fogo ardente. E o que eu acho interessante, que por eles terem se antecipado, feito esse jejum, que é considerado o jejum de Daniel, eles ficaram livres da fornalha. Foram até jogados dentro da fornalha, mas eles não se queimaram. Diz a palavra também, no capítulo 6, que Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. E o que aconteceu? Daniel já estava preparado espiritualmente para que quando ele fosse jogado na cova, os leões não iam comer. E aconteceu o quê? Que o rei, quando viu que os leões não comeram Daniel, e nem que os amigos de Daniel foram mortos dentro da fornalha, ele falou que o Deus de Daniel faria prosperar toda aquela região, e que todos entendessem que o Deus de Daniel prosperava e era abençoador, e que livrou aqueles jovens da morte. Então, eu deixo aqui o quê?
que para nós alcançarmos êxito, nós temos que fazer a nossa parte. E Deus está nos entregando a chave do jejum. Por quê? Porque Deus honrou Daniel. Deus honrou Esté e seu povo, como Deus honrou a todos aqueles que buscaram em jejum e oração. Deus vai nos honrar também. Eu vou fazer uma oração para que Deus nos fortaleça e nos dê ânimo de buscar o Senhor em jejum. Senhor, nós precisamos da Tua força, da Tua graça, do Teu amor para conosco a cada dia. E nos dê condição, Senhor, de abstermos de alimentos, em oração, em jejum, para alcançarmos as nossas vitórias. Senhor, o Senhor diz que o povo que chamar pelo Senhor, se humilhar, orar, jejuar, buscar a Tua face, Senhor, o Senhor ouvirá, perdoará os pecados e abençoará a nossa terra. E com certeza, Senhor, nós queremos ter uma vida bem-sucedida. E que o Senhor derrame sobre o Teu povo a unção, a vontade de buscarmos o Senhor com esta chave tão milagrosa. Porque o Senhor nos dá exemplo na Tua palavra, que muitas pessoas receberam livramento de morte, curas, respostas quando se colocaram diante do Senhor em jejum e oração. Que nós tenhamos essa condição, porque o Senhor já liberou para nós termos nossas conquistas, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero te agradecer, porque nós fizemos 2 programas, né, o da semana passada, o desta semana, dizendo para você sobre as 2 chaves que Deus entregou na sua mão. E no próximo programa, nós vamos estar meditando sobre algo que fecha essas 2 mensagens com poder, com ousadia, e dizendo que quando a gente busca o Senhor e obedece à direção que Ele nos dá, a gente recebe o melhor de Deus e vamos ter momentos de se alegrar na presença dEle. Eu agradeço a todos os que nos assistem, a todos os nossos colaboradores, serão abençoados por Deus em todos os aspectos, porque Deus é fiel. E até o próximo Vida na Palavra, se Deus quiser. Amém.